Fala aí, Diego. Oi, oi, tudo bem, Adá? Tudo bem, e você? Tudo certo. Tô no trânsito, Voltando para casa? voltando para casa agora. É isso aí. Oi, Ellen, tudo Só, bem? Paz, Adá, boa noite. Tudo Oi, tudo ótimo, bem? Tudo graças bem, a e Deus. você? Tudo Oi, bem, graças Michele. a Deus. Boa noite, Adá, tudo bem? Boa Tudo bem, e noite, gente. você? Boa Graças a noite. Deus, tudo bem. Tá bom, tudo tranquilo com vocês? uh, Então, tá bom. Espera aí que já, a gente já começa. Ô, Diego, eu fiquei feliz que oi, você fiquei feliz que você conseguiu montar os seus projetos lá. foi bem legal, foi bem legal. Hoje, de novo, bastante coisa, corrigindo um monte de legal. Ah, que legal, cara. É isso aí, cara. O negócio é a gente aproveitar a tecnologia que tem por aqui, né, meu? É isso. E como a gente não consegue ficar sem celular, tava vendo daqui, tipo, já estamos não conseguindo ficar sem inteligência artificial, né? Já tá, tipo, no mesmo nível, assim. É, exatamente, mas vamos se adaptando aí, né, meu, com as situações, né? Sim, Mas é isso aí. Vamos esperar mais 2 minutinhos aqui, o Ellen, Michele e Diego. E a gente começa aqui. Hoje esse dia está atendendo uma pessoa, ela teve que ir lá para Cotia para atender uma pessoa lá. Eu já ia E perguntar ela. E aí a gente começa e a gente faz aqui a nossa célula aqui. Mas vai ser tremenda hoje. O Espírito Santo vai falar com a amém. gente aqui hoje que a gente entender qual que é a ação do Espírito Santo, como é que ele age, né? Nós, Amém. quem é ele realmente, né? Amém. Amém. Todo mundo foi para. Você não foi ontem no culto, né, ô Diego? Não fui, não consegui chegar a tempo. Ah, ontem foi tremendo, meu. Nossa, eu vou assistir o culto online. Não, assiste que ele vai responder uma pergunta que você me fez 2 domingos atrás. Show. Foi libertação, né? Foi. Foi logo no início da conversa, da pregação, ele já falou o primeiro assunto que você comentou comigo lá na igreja naquele domingo lá. Show. Eu vou- Vou assistir. Amanhã cedo vou assistir. Assiste que você vai. Oi, Simone, Oi, Andar, tudo bem? tudo bem? Tudo. Cadê o Daniel? Chegou agora. Vou Oi, tomar banho. Daniel, tudo bom? Ele disse que vai tomar banho e já vem. Então, tá bom. O... E vocês estão bem, Simone? Estamos trabalhando bastante, Graças a mas Deus, é estamos isso aí. bem, É isso né? aí. O... eu mandei para você lá o recado lá do. Vai ter o jantar dia 21, você está sabendo, né? Sim. E aí vocês puderem ir, é só me avisa que eu preciso reservar o convite, que tem poucos convites, cada um pegou 10 convites e eu Hum, tenho aqui separado os convites, né? Aí qualquer coisa você me dá um toque. tá. Você está sabendo também, né, Michele, do jantar que vai ter dia 21, né? Eu tô sabendo sim. Só que uma prima minha chega dos Estados Unidos bem nesse dia e nós vamos buscá-la no aeroporto. Não, fique em paz, fique em paz. Você está sabendo também, Dia, né, Ellen? dia 21 vai ser na quarta? Quarta-feira, é isso. Ah, Você tá, sabe então dá pra ir. o bispo falando lá no culto? Esse jantar, na realidade, Simone, e assim, é o pontapé inicial para a aquisição
do espaço lá da igreja. Sim. Então, assim, vai se levantar um recurso, não é nem, acho que nem 1% do valor do coisa, mas assim, tudo tem um começo, Mas né? já é o começo, né? É, Cadê então, a assim, Cidinha? a Cidinha, ela foi lá em Cotia, atendeu o Ah, pessoal lá tá. em Cotia. Hum, E uma vez por mês, ela, às vezes ela vai, às vezes não vai, mas hoje ela teve que ir. Então, ela foi para uhum. lá, mas eu vou tentar substituir a ela aqui. Vai ser difícil, mas tudo bem. Ada, como é que faz para eu reservar o convite? Tem um Ah, custo? se você tiver, se você tiver disponível para isso, você me avisa que eu reservo um convite para você. Tá, tá bom. Quanto vai Aí, ser mesmo, Adá? R$ 200. Aí Tá. é na quarta, né? Quarta-feira, é isso. E Tá. o chefe do coisa está aqui do seu lado, aqui, está aqui na tela, Uhum. Estou aqui. ao vivo e a cores. É, os Diego. meus 10 convites já tá acabando, Adá. Na realidade, eu tenho, acho que só 2 convites só, que Que não bom. tem destino, mas, Vai ter que assim, fazer outro jantar, porque não vai dar para Deus, quem quer é, ir. a gente tá tentando e orando para que dê 100%. A gente está esperando 200 pessoas, que é os lugares que a gente colocou lá. Uhum, Vão ser 20 mesas com 10 pessoas. E uhum. aí, e aí dá aquela, pô, será que todo mundo vai vir mesmo? Mas estamos orando e a Cidinha já afirmou, falou, Diego, vai faltar lugar. Eu falei, recebo, Vai, amém. vai faltar lugar. Vai ter que fazer outro, vai ter que fazer um por mês, Adá. Ah, que legal. é isso aí. Mas Deus vamos quiser. trabalhar nesse aspecto, sim. Oi, Magali, tudo bem, Magali? Oi, boa noite, tudo bom? E vocês? Graças a Deus, você está bem? Sim, tá tudo bem. Sim, o Daniel foi para cirurgia, né? Aquele que eu Aham. estava. E ele ficou 12 dias na UTI, né? E ontem ele já saiu da UTI, está aí na enfermaria, graças a Deus, está evoluindo bem. Ah, Ele, ele teve problema renal, né? Teve que fazer hemodiálise, porque foi o câncer de bexiga, né? Tiraram inclusive a uhum. bexiga, tudo, e acho que deve ter dado alguma reação, né, do organismo. Mas ele tá Entendi. melhorando, graças a Deus. Graças a Deus. E você melhorou Ah, sim, vai fazer 2 meses, dia 14, né, que eu fiz a cirurgia, mas é, eu já tô bem, já tô bem. Tá. Retomando minha rotina já, tá tudo tranquilo. graças a Deus, é isso aí. Cadê a Cidinha? Tá aí A agora? Cidinha, ela estava falando pro pessoal que ela foi lá para Cotia atender um pessoal lá em Cotia, e Aham. aí ela foi para lá. Mas eu vou Ah, tentar, tá. eu falei, pessoal, vou tentar substituir ela, mas vai ser impossível aqui, mas tudo bem, a gente, ele A se parceria de consegue. vocês aí é perfeita. Um complementa o outro, né? Exatamente, é. Mas Deus é bom, Deus é bom. Oi, Verdade. Solange, tudo bem, Solange? A Solange deve estar aí voltando para casa. Vai ouvindo aí, Solange, tudo bem. Então, eu vou orar aqui para a gente começar esse nosso momento aqui. E a gente vai falar sobre os atributos do Espírito Santo. Então, a gente vai conhecer um pouco dele hoje aqui, qual que é a ação dele. Então, vamos orar aqui. Pai, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui na tua presença, Pai. Já te agradecendo, Pai, pelo ensinamento que o Senhor vai nos dar, Senhor. Nós preparamos, Senhor Jesus, esse momento aqui para a tua presença vir, Senhor Jesus, na vida de cada um, na casa de cada um. E que o Senhor possa estabelecer a tua presença, Pai, que o Senhor possa limpar as nossas mentes, limpar nossos corações, Pai, e que nós possamos te receber e dizer a ti, Espírito Santo, que nós te amamos e nós queremos cada vez mais estar presente contigo, aprendendo de ti, e que nós possamos, Pai, ensinar também a outras pessoas, Pai, da tua presença, da tua graça, da tua misericórdia. Vem, Espírito Santo, e nos dá, Senhor Jesus, essa sabedoria, essa inteligência, esse conhecimento e que nós possamos, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai.
Fala conosco, Senhor Jesus, e que nós possamos absorver esse momento, e que cada palavra, Pai, cada situação que aqui for passando, Senhor Jesus, nós possamos nos alimentar, Senhor Jesus, e fazer da nossa vida a Tua presença. É o que nós queremos, é o que nós desejamos. Que o mundo espiritual nos ouça, Senhor, nossos pedidos, as nossas petições, e que o Senhor possa, Senhor, nos dar esta graça, essa misericórdia, trazendo paz, trazendo alegria e trazendo a tranquilidade. E que essa noite seja uma noite especial, uma noite diferenciada nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém? Amém. Amém. Tá bom. Amém. Oi, Valéria. Tudo bem? Oi, atrasada Chegou como cansada? sempre, desculpa. Não, que isso. Fica tranquilo. O tema de hoje que nós vamos falar é sobre os atributos do Espírito Santo, né? E aí eu trago uma palavra que eu passei também para vocês, que diz assim, ó, em Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então veja só, o Espírito Santo, ele fala que nós temos que viver, nós temos que nos movimentar e dizer que nós existimos. Se nós existimos, nós temos que estar sempre em movimento. E nós estamos vivos. E é isso que ele pede. E para que eu tenho que viver? Para que eu tenho que me movimentar? Para que eu tenho que existir? Tudo é para ele, porque nós somos descendência dele, do Espírito Santo. Então, é isso que ele está nos pedindo para que nós possamos estar vivendo esse momento. Então, a primeira menção do Espírito Santo aparece no primeiro capítulo de Gênesis. Então, assim, se a gente parar para pensar, se a gente for ver o que Deus está nos falando hoje, ele está falando o seguinte, em Gênesis 1:2. Era a terra sem forma e vazia. Então, a terra não tinha forma e ela estava vazia. Estava em trevas, cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, assim, nós começamos falando aqui em Atos 17, 28, que nós temos que nos mover. E Deus, em Gênesis 1:2, ele está dizendo justamente isso, que o Espírito se movia. Então, o Espírito de Deus está em nós e ele precisa se movimentar. Ele não quer que nós fiquemos parados, não quer que nós fiquemos aborrecidos, não quer que nós percamos o tempo com coisas pequenas. Então, ele quer que a gente esteja em movimento. Então, a gente tem que se movimentar para conquistar as coisas que ele preparou para nós. Nós vamos ser atribulados, mas a gente vai vencer. Enquanto isso, no último capítulo da Bíblia, encontramos o apelo final do Espírito Santo. Olha que diz, ó, no início está se falando do Espírito Santo, e no final da Bíblia está se falando do Espírito Santo. Apocalipse 22:17 diz assim, olha, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça a água da vida. Então, assim, no início, Gênesis 1:2 está falando sobre o Espírito Santo, está falando sobre a água, e aqui também está falando sobre a água. Então, assim, a água nos remete justamente aonde nós vamos nos limpar quando nós fomos batizados, nós nos limpamos na água. Por imersão, nós fomos lá na água. E é onde o Espírito Santo quer habitar em nós, através da palavra de Deus, para que a gente tenha entendimento. Então, assim, a gente colocou de Gênesis e do Apocalipse, mas no meio de toda a Bíblia, vai se falar do Espírito Santo. E a gente vai ver aqui todo esse contexto da Bíblia. E no final, quando a gente terminar aqui, eu vou mandar para vocês esse estudo aqui, que assim, vocês vão poder se aprofundar mais nesse estudo aqui. Então, assim, a gente vai desmistificar agora a pessoa do Espírito Santo, que destitui o caráter místico e misterioso. Então, nós temos sempre uma questão que as pessoas nos colocam, que a gente acredita que o Espírito Santo é apenas uma força impessoal, que emana de Deus. Então, algumas pessoas pensam assim, o Espírito Santo é apenas uma força impessoal, né? Que sempre vai emanar de Deus. Outras consideram mais fácil pensar que ele é uma energia ou um poder de Deus. Então, há pessoas que acreditam que o Espírito Santo é apenas uma força, há pessoas que acreditam que o Espírito Santo é uma energia e o poder de Deus. Deuteronômio 6:4 diz assim, olha, ouçam, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, nós vamos ver que, assim, Deus é uma trindade. Então, há uma tríade
na palavra de Deus, que é o Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente vai ver como é que isso as pessoas entendem, como que às vezes a gente se confunde com essa trindade. 1 Timóteo 2,5 diz assim, olha, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então não existe nenhum outro mediador entre nós, só existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus vai nos afirmar como é que ele atua na nossa vida. Então a gente tem que entender que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, as Escrituras afirmam que só existe um Deus. Então a gente vai ter, desde Gênesis até o Apocalipse, dizendo que só existe um único Deus. Isaías 44:6 diz assim: assim diz o Espírito Santo. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Então, Deus está nos falando aqui através de Isaías que não existe outro Deus, só existe um único Deus. E é isso que nós temos que entender. Não existe outro Deus que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a Trindade que atua em nossas vidas. Eu posso perguntar, vocês também podem se perguntar, se há um só Deus, por que falamos que há uma Trindade divina? Então, assim, ó, às vezes a gente fica com essa dúvida, se há um único Deus, por que existe, então, a tríade, né? A tríade divina. Gênesis 1:26 diz assim, olha, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aqui Deus está falando com o Espírito Santo e o seu Filho. Então, ali, quando a gente começa dizendo assim, ó, façamos, então ele está falando com mais pessoas ali naquele momento, que era Jesus e o Espírito Santo. E às vezes a gente passa lendo rapidamente, e a gente não entende isso, que havia uma conversa entre três pessoas ali. Então, assim, tinha Deus, tinha o Pai, tinha o Filho, tinha o Espírito Santo, que ele diz. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui nós temos que entender também que nós somos a semelhança dele. E é isso que ele está nos ensinando aqui. Gênesis 3:22 diz assim, ó, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Então, aqui, ó, mais uma vez, a gente parar para analisar, ele está falando com mais pessoas aqui, que é o Espírito Santo e Jesus. Ele diz assim, ó, agora o homem se tornou. Então, ele está falando para alguém. E esse alguém é o Espírito Santo e Jesus. Então, essa é a tríade que nós estamos falando do Espírito Santo. Gênesis 11:7 diz assim, ó, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Foi quando eles estavam construindo aquela escada para chegar nos céus. Então, ali Deus desceu, então assim, mais uma vez a gente para pensar aqui e analisar que assim, venham, desçamos. Então, se vai descer, ele está falando com mais alguém para descer. E está falando com o Filho e com o Espírito Santo. Deus Pai estava na criação. Em Jó 38:4 diz assim, olha, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Então, é Deus questionando Jó. Responda-me, se é que você sabe tanto. Podemos ver a presença de Deus em todas as passagens. Então, a gente vai vendo que Deus vai falando conosco em todas as passagens. Então, não há só um único lugar que nós começamos falando sobre Gênesis e depois falamos que estava em Apocalipse também. Mas Deus está em todo o contexto da Bíblia falando conosco. E a gente tem que estar aberto, preparado para receber essas palavras, que nós possamos entender o que o Espírito Santo está querendo nos falar. Isaías 40:28 diz assim, olha, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Então, a gente tem que saber
que a sabedoria de Deus, ela é insondável. Então, assim, ele sabe todas as nossas necessidades. O Espírito Santo está conosco e ele transmite a nós o que Deus está nos falando nesse momento, que Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós necessitamos, quais são as petições que nós colocamos para ele nos responder. E isso, às vezes, a gente acha que está demorando muito a resposta dele. Muitas vezes a gente pede alguma coisa, a gente quer para ontem. E Deus está falando o seguinte: eu sei do que vocês precisam, eu sei de tudo que vocês estão precisando. Então, a gente tem que ter essa calma, tem que ter essa leveza para levar as coisas de Deus dentro do que Ele está nos treinando, do que Ele está nos capacitando e habilitando. Porque Ele é Deus, e Ele sabe o momento certo de vir em nosso socorro. Em Gênesis, vemos que o Espírito participava da criação e pairava sobre as águas, que está lá em Gênesis 1:2, que eu li lá para vocês, que diz assim, olha, era terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O apóstolo João e o apóstolo Paulo afirmam categoricamente: Jesus é o agente da criação. Então, assim, essa certeza nós temos que ter, que Jesus estava ali no momento da criação. O Espírito Santo estava ali no momento da criação. Olha o que diz aqui em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aí, se nós formos para Colossenses 1:16, diz assim, olha, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, assim, tudo que tem aqui na terra, quem criou foi Deus. Tudo que tem nos céus, tem no universo, quem criou foi Deus. Ah, mas tem demônios? Tem. Quem criou? Deus que criou, porque eles se rebelaram contra Deus. E Deus não os destruiu, Deus simplesmente se separou deles. E é isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente tem que. Algumas pessoas se separam da gente. Por que se separou da gente? A gente não entende muitas vezes, mas assim, Deus sabe todas as coisas. E Deus está nos falando assim, muitas coisas nós temos que deixar para trás. A gente nós não somos trem para ficar carregando peso. Então, assim, Deus nos dá aquilo que nós temos de direito. Então, nós temos que ter essa leveza e essa sabedoria. O que passou, quem ficou para trás, que a gente não consegue mais reatar algum relacionamento, já ficou para trás. Então, a gente tem que ir para frente, buscar novos horizontes, novas formas de estar falando com as pessoas. Se houver uma condição de reatar essas amizades, essas que nós perdemos, Deus permite e Deus quer que nós reatemos. A gente não pode desprezar. Mas se passou, não tem mais condições, o que eu quero dizer é assim, a pessoa já foi embora, já morreu, não tem mais jeito da gente fazer. Então, enquanto tiver vida aqui, a gente tem que viver em paz, em comunhão com todo mundo. E é isso que Deus está nos falando, Deus está nos dando essa direção. Outra evidência da existência de três pessoas divinas é a cena do batismo de Jesus. Então, olha só o que diz em Mateus 3, 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e nos céus o Pai falou. Então, assim, aqui se confirma a Trindade. Então, a gente não tem que ter dúvida que existe a Trindade. Deus é o único só e que faz todas as coisas ao mesmo tempo. Então, assim, Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo estava vindo sobre ele e o Pai falou para ele, assim, esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Então, essa é a existência do Espírito Santo, que nós estamos ratificando a existência dele. Outra evidência da existência de três pessoas divinas é a ordem que Jesus dá sobre o evangelismo. Então, Jesus dá uma ordem sobre o evangelismo para nós. E é aqui que entra a nossa participação daquilo que nós temos que fazer.
Mateus 28:19 diz assim, ó, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus que deu esse caminho para nós, dizendo que a gente tinha que batizar em nome do Pai, em nome dele e do Espírito Santo. E a gente vai vendo e vai ratificando que a Trindade está aqui nos dando essa direção e que a gente não tenha dúvida. E qual é a dúvida de muitas pessoas? Muitas vezes os cristãos são acusados de serem poleístas, ou seja, adoradores de mais de um Deus, justamente porque nós cremos que no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, assim, como é que vocês creem em três deuses? Não, nós temos um único Deus que está em todas as outras condições. É uma única pessoa. Isso é uma acusação até compreensiva, porém ela é inverídica. Nós acreditamos que Deus se manifesta em três pessoas que trabalham em perfeita harmonia uma com a outra. É isso que nós cremos. É uma única pessoa que trabalha em harmonia. Eles têm, assim, temos assim, o desígnio, que é a ideia de realizar algo, a intenção, propósito e vontade. É isso que Deus tem feito. É isso que é a Trindade, a tríade está aí. Ele também tem mente, o Espírito Santo tem mente, que é uma parte incorpórea que é inteligente ou sensível do ser humano. É o espírito, o pensamento e o entendimento que vem na nossa mente, que nós estamos recebendo essa ressignificação de quem é Deus, de quem é a tríade e como é que ele age. Então, o Espírito Santo também tem caráter, que é a qualidade dele, de como que ele atua. Ele não é invasivo. Ele vem, se eu deixar ele entrar, ele entra. Se eu não deixar ele entrar, ele simplesmente fica esperando o meu comando. Olha a grandeza dele. Ele espera que a gente dê o comando para que ele possa receber. E para que nós possamos entender esse conceito dos crentes que acreditam mais de um Deus, a gente vai fazer uma analogia aqui. Essa analogia não podemos comparar ao mistério da divindade, mas pode nos ajudar a entender. Então, olha só. Pense assim: a água é um composto único que pode existir em três estados. Então, se a gente pegar aqui eu estou com uma garrafa de água. Se a gente pegar a água, olhar para ela aqui, ela pode, daqui um pouquinho, se eu colocar ela no congelador, ela vira gelo. Se eu deixar ela aqui sem fazer nada, ela é um líquido que eu vou beber. E se eu deixar ferver essa água, ela vai evaporar. Então, assim, são três coisas acontecendo em uma única coisa, a água. E é assim Deus. Então, assim, é esse lado que nós temos que entender. É uma única coisa que vai resultar em três condições. Então, a água, ela pode ser líquida, ela pode ser sólida, que é o gelo, e ela pode ser gasosa quando vira vapor. E a tríade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, uma única pessoa em três condições. E é isso que as pessoas não entendem. Que como é que pode? Então, vocês acreditam em três deuses. Tem três deuses, então vocês não acreditam em um único Deus. Por isso que as pessoas se confundem e adoram outros deuses por essa confusão toda. Então, assim, tem outros textos que apoiam a fundamentação e a participação do Espírito Santo na natureza divina. De acordo com Jesus, qual é o único pecado para o qual não há perdão? Então, assim, o Espírito Santo existe e nós temos um caminho que nós não podemos confundir, que é o que Jesus está falando aqui. Qual é o único pecado para o qual não há perdão? Que está em Mateus 12:32, que diz assim, olha, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Se eu falar qualquer coisa contra Jesus, eu vou ser perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem na que há de vir. Então, assim, se eu falar contra o Espírito Santo, eu não vou ser perdoado. É isso que ele está dizendo aqui. Então, como Jesus se referiu ao Deus Espírito Santo? João 14:16. Então, Jesus vai se referir referente ao Espírito Santo. Ele diz assim, ó: e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre.
Então, o Espírito Santo está conosco aqui para sempre. Então, assim, nós temos essas condições de falar com Ele, pedir para Ele nos aconselhar, para que Ele nos dê direção, para que eu possa falar aquilo que realmente está me incomodando e que eu tenho que mudar. Então, o Espírito Santo está aqui. Só que ele não vai invadir. Ele vai esperar que eu permita que ele venha ao meu encontro. Então, eu tenho que estar aberto para isso. Eu tenho que estar disposto a receber o Espírito Santo. Muitas vezes nós não damos essa liberdade para o Espírito Santo. Nós travamos. Eu, por muito tempo, eu travei nesse aspecto. Não porque eu não entendia que a Trindade divina de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu achava que eu estava tudo certo. Mas a gente tem que dar essa abertura para a gente receber o Espírito Santo, para que ele possa nos ajudar, para que ele possa nos dar força, porque em alguns momentos a gente fraqueja e a gente precisa que ele esteja atuando. Por que que eu fraquejo? Porque justamente eu não deixo a ação do Espírito Santo agir na minha vida. Olha que Jesus fala aqui, é a declaração de Pedro que comprova a divindade do Espírito Santo. Então, Pedro vai falar sobre o Espírito Santo. Em Atos 5, 3, 4. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Aqui Ananias e a mulher dele vendeu um terreno e, como assim? Em Atos 2, 42, 47, a comunidade que vivia naquela época era assim: tudo que se produzia, tudo que se tinha de resultado, todo mundo dividia em comunidade, juntava todo mundo no mesmo lugar. Então, assim, era compartilhado todas as coisas. É isso que diz lá em Atos 42, 47. E aqui, Ananias e a mulher dele, quando eles venderam um terreno, eles não voltaram o recurso para dividir em comunidade. Então, é isso que Pedro está falando aqui. E ele mentiu para o Espírito Santo, que ele não tinha vendido, mas ele já tinha vendido, porque ele escondeu. Então, assim, nós temos algumas coisas que a gente não fala para o Espírito Santo, a gente deixa escondido. A gente tem que falar para ele tudo aquilo que a gente está nos machucando, que está nos trazendo esse problema, a gente tem que falar para ele aquilo que está nos incomodando. Ontem mesmo, no culto, as coisas que o bispo pregou, que a gente tem que consagrar as premissas, as primeiras coisas. Então, assim, ele falou quando a gente foi concebido pelo pai, pela mãe, quando eu tive a minha infância, quando eu tive minha juventude, quando eu me casei. Então, a gente não consagrou os nossos começos. E é justamente aqui que o Pedro está falando, que assim, eu não posso omitir para o Espírito Santo aquilo que está me incomodando, aquilo que eu não fiz. Então, eu tenho que pedir para ele corrigir esses meus pequenos começos, para que eu possa estar limpo, para que eu possa estar liberto e possa ter a minha vida tranquila, e o Espírito Santo possa agir na minha vida. Eu tenho que ter essa abertura e falar para ele o que está me incomodando, o que eu fiz de errado, e a gente tem que confessar para ele. A gente não pode deixar nada escondido, tem que ser tudo transparente, tem que ser aberto. E é nesse ponto que Pedro está falando. Eu escondi alguma coisa, o que eu estou escondendo? Então eu tenho que falar para o Espírito Santo que essas coisas que eu estou escondendo não pertencem mais a mim, porque Jesus morreu lá na cruz e pagou um preço altíssimo pela minha vida. Não é questão aqui de que Pedro está falando de dinheiro, é aquilo que eu deixo escondido e não falo para o Jesus. E essas coisas vêm na minha mente, vêm no meu coração, para que eu seja acusado. O diabo vem e me acusa, ó, aquilo que você fez lá atrás, assim, assim, assim. Então, assim, ontem nós quebramos isso, justamente as primeiras coisas que nós fizemos na nossa vida e que algumas coisas foram erradas. Então, é isso que nós estamos fazendo. Assim, essa acusação não pode vir mais na minha mente. Então, eu tenho que ter essa liberdade de falar com o Espírito Santo, deixar ele agir para que ele possa me corrigir. Em 1 Coríntios 12, 4 até o 11, diz assim, ó, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua em todos. A cada um, porém, é dado de manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, assim, quando nós falamos ali de Atos 2, 42, 47, estava falando de viver um bem comum.
aqui nós temos que viver um bem comum com o Espírito Santo. Então, assim, vai ter diversos tipos de dons, que cada um tem um dom. Então, assim, mas o Espírito de Deus é o mesmo, não muda. Então, vai ter alguns diferentes tipos de ministérios. Então, cada um vai para um tipo de ministério. Um vai para o ministério de criança, outro vai para o ministério de casais. Cada um tem um lugar que Deus quer atuar na nossa vida. Mas o Espírito Santo tem que nos dirigir, tem que nos capacitar justamente para isso. Em 1 Coríntios 12, 4, 11, ainda diz assim, ó, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito. Então, o Espírito de Deus é único, não tem outro. Então, é isso que está nos falando o Espírito Santo aqui nesse momento. Em 1 Coríntios 12, 27 e 28 diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, assim, a gente tem que entender que nós não vamos agradar a todo mundo. Eu tenho que agradar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai me ensinar a que as pessoas com quem a gente convive, elas vão viver com a gente em comunhão. E a gente vai viver nesse mesmo Espírito. Que Deus vai nos trazendo essas pessoas, porque nós somos o mesmo corpo. E Jesus está nos ensinando isso. Então, há pessoas que não vai assim, nós não vamos agradar todo mundo. Até semana passada eu estava falando que assim que a vida tem 3 fases, né? A primeira fase é aquela que todo mundo vai debochar de você, né? Todo mundo vai debochar. A segunda fase é que todo mundo vai ficar com raiva de você. Todo mundo vai ficar com raiva. Por quê? Porque você não deu a mínima bola porque as pessoas falaram. Então, assim, a gente não tem que ouvir e nem dar bola para que as pessoas falam. Mas a gente tem que entender o seguinte, 90% das pessoas caem na primeira fase. As pessoas debocham porque é da nossa fé, debocham do nosso entusiasmo por Cristo, e aí ela cai aí, não vai à frente. E a terceira fase é aquela que justamente as pessoas vão ficar com raiva de você e ela vai querer saber o seguinte: bom, você passou pela primeira fase, passou pela segunda, você está na terceira. Como é que você chegou até aqui? Como é que você está fazendo isso? Nós temos que colocar que o Espírito Santo de Deus é quem está agindo na nossa vida e por isso que nós estamos mudando, nós estamos nos transformando e nós somos restauradores de vidas. Nós não somos destruidores de vidas. Então, assim, mesmo as pessoas não gostando da gente, mesmo as pessoas debochando da gente, a gente tem que ter essa humildade de deixar o Espírito Santo agir na nossa vida e que nós sejamos justamente o instrumento de Deus nessa terra. E para finalizar, a gente vai entender aqui quais são os atributos divinos do Espírito Santo. Então, assim, os atributos do Espírito Santo, ele é Deus, ele é eterno, ele é criador, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é santo, é verdade, é presciente e possui mente. Aqui, olha, até onde fala, ele é onipresente, isso está falando de Deus. Quando começa assim, ele é santo, eu também tenho que ser santo. 1 Pedro 1,16 diz isso, justamente. Sede santos porque eu sou santo. Quando diz aqui que é verdade, eu tenho que estar sempre praticando a verdade e dizendo a verdade, porque Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a vida e eu sou o caminho, a vida e a verdade. Então, assim, ele está aqui dizendo justamente isso. Nós somos prescientes. Então, assim, a gente consegue entender o que está acontecendo, a gente consegue visualizar, a gente consegue criar cenários. Então, a gente tem essa condição. E a gente possui uma mente. O Espírito Santo possui uma mente. Por isso, quando nós somos atacados espiritualmente, nós não somos atacados, foi atacado o corpo. Não, nós somos atacados na mente. A nossa mente é atacada. E aí, existe vários versículos que vai falando, por exemplo, assim, ó, que o atributo é Deus. Está em Isaías 44:6, que é Deus Filho, está em Romanos 9:5, Deus Espírito Santo, está em Atos 5:3, 4. Tudo isso daqui, eu fiz depois eu vou passar para vocês, e tem todo o estudo de cada passagem que está aqui, eu coloquei para vocês estudarem justamente isso. Quando vai falar aqui
Ó, vou pegar aqui, por exemplo, é Deus, Isaías 44:6, que diz assim, olha, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Então ele está ratificando que ele é Deus. O Deus Filho, está em Romanos 9:5. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então, assim, é o que eu já comentei aqui entre nós, que assim, Jesus é o homem na terra e Cristo é o Deus em espírito aqui na terra. Então a gente fala, Jesus Cristo, mas assim, a gente tem que entender a distinção entre Jesus e Cristo. Jesus é o homem que veio na terra e Cristo é Deus em espírito aqui na terra. E é essa distinção que nós temos que ter. E quando fala assim, ó, Deus e Espírito Santo, olha, em Atos 5, 3, 4, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não, ela não pertencia a você, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Isso aqui é porque eles viviam em comunidade. Então, assim, há alguma coisa escondida. A gente tem que ver o que está escondido dentro de nós e que a gente não falou ainda para o Espírito Santo. É isso que ele está nos ensinando aqui hoje, e é isso que ele nos traz para que a gente possa estar falando sobre ele e que nós possamos concluir a presença dele. Então, nós temos que reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa divina como o próprio Deus, que eles coexistem, coigual e coparticipante com ele, o Pai e o Filho. Então, é isso que nós podemos falar sobre o Espírito Santo, é isso que ele nos trouxe no dia de hoje, para que a gente entendesse e que, a partir de hoje, nada fique escondido do Espírito Santo, que a gente tenha a capacidade, a humildade de falar para ele aquilo que está realmente me incomodando, aquilo que está me atrapalhando a ter uma vida próspera, uma vida abundante, e que ele possa operar nas nossas vidas de forma bem coerente. Só recapitulando aqui em Atos 17:28, que disse assim, ó, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então a gente vive por ele, nós vamos nos mover por ele, nós vamos declarar que nós existimos por ele e para ele. Amém? Amém. 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 Oi, Simoni, Daniel, Solange. Alguém tem algum pedido de oração específico? Cheguei. Eu tenho, Adá. Oi, fala, Solange. A minha filha vai fazer uma cirurgia na sexta-feira e eu queria pedir oração para ela. É aquela cirurgia lá que a Cidinha estava comentando comigo? Isso, é essa mesma. Já deu tudo certo. Como é que ela chama Amém. mesmo, Solange? Jennifer, Qual hospital que ela vai operar? oi? Qual hospital que ela vai operar? Na Santa Casa. Tem mais uma colher aqui, Ah, na ó. Santa Casa? Isso. Ó o ovo com tomate. A gente vai preparar o ambiente lá, para que Amém. ela Eu seja creio. bem-sucedida. Eu também É quero isso aí. pedir oração para o meu tio, Cleonildo, porque ele recebeu a notícia, ele é transplantado, né? Minha tia doou para ele, ela inclusive já faleceu, e agora ele recebeu a notícia que o rim dele, depois de 9 anos de transplante, está parando de funcionar. Ele já tem algum doador? A Ou minha está na tia fila? doou para ele, né? Há 9 anos Uhum. atrás ela doou e agora o organismo dele está rejeitando. Mas agora, atualmente, ele não tem nenhum doador ainda. Não, eu acredito que ele nem vai poder, né? Porque como ele é diabético e tá piorando cada vez mais, acredito que ele nem vai poder ter um novo doador.
A gente ainda não sabe. Ele tá tomando umas medicações para ver se volta a reagir o rim. É. Eu tenho dois sobrinhos que estão nessa mesma situação. A minha sobrinha perdeu, já é o terceiro rim que ela perdeu. O meu sobrinho perdeu, ele já fez agora, são irmãos, inclusive. Uhum. Tem as mesmas doenças, assim, Tá. e o organismo deles rejeita a, o outro rim. E assim, eles acham que é justamente porque é de parente, entendeu? Agora eles vão esperar, eles estão na fila para receber um transplante. Mas Deus sabe todas as coisas, Michele. Nós vamos orar para ele, para o seu Clenildo, para que ele possa ser curado. Amém. Esses remédios que ele esteja tomando possa ter resultados, né? Quem mais? Tudo certo? Então, eu vou orar para essas pessoas e para nós também, para que Deus possa nos. Eu vou começar orando pelas pessoas que vão estar na cirurgia e o seu Clenildo que está aguardando uma solução para esse rim dele. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Nós queremos, Pai, já te agradecer, Senhor Jesus, pela cura do seu Clenildo, Senhor Jesus. Que esse rim dele, Senhor Jesus, os remédios que ele está tomando, Senhor, que possa obter resultados, Pai. Pai, nós não sabemos de nada, Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Espírito Santo de Deus vai e intervenha, Senhor Jesus, nesse rim, Pai, do seu Clenildo, Pai, e que ele possa receber a tua presença, e que o organismo dele, Pai, não rejeite mais esse rim. O Senhor deu a ele, Senhor, essa oportunidade. Não tire dele, Pai, essa oportunidade, Pai, de viver, Pai, extraordinariamente na tua presença. Espírito Santo de Deus, traga, Senhor Jesus, resultados na vida dele. O mundo espiritual se abre nesse momento, Pai, e que ele possa receber a tua presença, Senhor. Abra os céus, Pai. Abra, Senhor Jesus, e traga, Senhor Jesus, a unção, Pai. Coloque o óleo da unção na vida dele, Pai. Coloque o fogo do Espírito Santo, Pai. E que ele possa beber, Pai, a água que ele tomar agora, Senhor Jesus. Ele possa, Senhor Jesus, estar recebendo essa água que o Senhor disse na tua palavra, Senhor Jesus, em Apocalipse, Senhor, onde o Senhor diz, Pai, quem tem sede, beba. Que ele possa beber, Pai, desta água e receber a tua presença, a tua visitação. E que nós já declaramos, Pai, a cura dele, Pai, e que ele possa, Senhor, proclamar a todos os cantos, Pai, dessa cura, dessa transformação, dessa restauração. Nós já te agradecemos, Pai. Pai, do mesmo modo, Pai, nós oramos, Pai, pela intervenção, Pai, nessa cirurgia, Pai, que a Jennifer vai fazer, que a sua mãe Solange, Pai, está solicitando, está pedindo. Pai, prepara aquele ambiente, Pai. Prepara a sala de operação, Senhor. Prepara a mão dos médicos, Senhor Jesus. E que esses médicos, Pai, possam fazer essa operação, Pai. E que nada venha ter intercorrência na vida da Jennifer, Senhor. Senhor Jesus, que os seus anjos estejam ali, que cada enfermeiro, Pai, seja, Senhor, um anjo do Senhor, e que o médico, Pai, seja o anjo do Senhor ali, Senhor, fazendo aquilo que tem que ser feito, Pai. Habilita a mão dele, Senhor Jesus. Habilita, Senhor Jesus, os olhos dele, para que ele possa ver, Senhor Jesus, tudo como o Senhor desenhou, Pai. O Senhor entrega, Senhor, nesse momento, Pai, a vida, Pai, da Jennifer, Senhor Jesus, para que ela possa, Senhor, receber essa graça do Senhor. Visita ela, Senhor Jesus, nesse momento, Pai. Vai ungindo ela, Pai, da cabeça aos pés, Senhor, e que ela possa, Pai, nesse momento receber a tua presença, esteja ela preparando também esse ambiente para que ela possa passar amanhã, quinta-feira, Senhor, na tua presença, e na sexta-feira, quando ela estiver naquele hospital, Senhor Jesus, ali na Santa Casa, ela possa, Senhor Jesus, estar tranquila, possa estar recebendo a tua visitação. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Pai, do mesmo modo, Senhor Jesus, eu oro, Senhor Jesus, pela vida, Pai, da Ellen, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar visitando a ela, Senhor Jesus, nesse momento, na casa dela. Pai, traga ela, Senhor Jesus, na tua presença. Pai, aquilo que ela está precisando, Pai, mudar, transformar, restaurar, que o Senhor coloque na mente dela, no coração dela, Pai, que ela seja protegida do Senhor. Ela está aqui, Senhor Jesus, nessa cidade, Pai, de São Paulo, Senhor Jesus. Ela está aqui, Senhor Jesus, porque o Senhor a trouxe, Senhor. O Senhor tem um propósito na vida dela, Pai. E o Senhor possa, Senhor Jesus, fazer na vida dela, Pai,
que a vida dela, Pai, seja transformada, seja restaurada, Pai. E aquilo que ela veio buscar aqui nessa cidade, Pai, o Senhor entregue a ela esse propósito, Senhor. Revela a ela, Senhor Jesus, qual é o propósito. Revela a ela, Senhor Jesus, a história dela, Senhor. Nós não sabemos qual é o propósito, nós não sabemos qual é a história que o Senhor escreveu a respeito dela, mas o Senhor sabe. O Senhor então mostra a ela, Pai, revele a ela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Do mesmo modo, Pai, nós oramos, Pai, pelo Diego, Pai, pela Joyce, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar visitando esse casal, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse casal, Pai. Abençoa, Pai, os filhos deles, Pai. E que eles possam, Senhor Jesus, ser a família, Pai, que o Senhor desejou nesse mundo, Senhor. Que esse casal, Pai, possa ser abençoado, Pai. Que eles são, Pai, teus filhos, Senhor. E nós reconhecemos, Pai, eles, Pai, como seus filhos, Pai. E nós declaramos, Pai, no mundo espiritual, que a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre a vida deles, Pai. Habilita a mão do Diego, Senhor Jesus, por tudo aquilo que esteja fazendo, Senhor. Dê a ele ideias novas, Pai, e que seja transformadora a vida dele, Pai. E que ele possa te reconhecer em todos os lugares onde ele estiver. Que as pessoas olhem para ele, Senhor Jesus, e vejam a bênção do Senhor. Ao alimento que ele prepara, Senhor Jesus, as pessoas possam saborear, Senhor Jesus, e ver que veio do trono do Senhor, Pai. Que seja a diferença nessa terra, as mãos dele, Pai, e o trabalho dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós já te agradecemos pela vida dele, Pai. Do mesmo modo, Pai, nós oramos pela Michelle, Senhor Jesus, pela sua família, pelos seus filhos, Senhor Jesus, e que ela, Pai, seja agraciado com a tua visitação. Ó Espírito Santo de Deus, enche esta casa dela, Senhor Jesus. Dê a ela a oportunidade que ela está te buscando, Senhor Jesus. Aquilo que ela está precisando, aquilo que ela está necessitando, que o Senhor dê a ela, Senhor, nesse momento, Pai, aquilo que ela está buscando. Eu não sei o que ela está buscando, mas o Senhor sabe, Pai, a petição que ela fez, Pai, aquilo que ela está clamando ao Senhor, Pai. Abre os portais dos céus, Pai, que ela possa, Senhor, receber esta bênção, Senhor, e que ela possa ser beneficiada, Pai, e que ela possa testemunhar da tua presença. Nós já te agradecemos, Pai, pela vida, Pai, da mãe dela também, Senhor Jesus. Eu não a conheço, Senhor Jesus, mas o Senhor sabe também a necessidade que ela está precisando, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar visitando a ela, Senhor Jesus, trazendo a presença dela na presença do Senhor, Pai. Que ela possa tocar no teu altar e receber esta bênção também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pai, nós também, Pai, declaramos, Pai, no mundo espiritual, Pai, pela vida da Simoni, Pai, pela vida do Daniel, Pai, nossos amigos, Pai, amigos perfeitos, Senhor Jesus, na Tua presença, Pai, eles são perfeitos na Tua presença, que o Senhor possa dar a eles, Pai, aquilo que estão buscando, Pai, dá a eles, Pai, um descanso, Pai, não deixe que eles se cansem, Senhor Jesus, que eles possam, Senhor, agir com o Teu Espírito, Senhor Jesus, que elas não façam esforço com os braços deles, Senhor, porque os braços se cansam, Pai, a mente se cansa, mas com o Senhor, Pai, nada disso, Pai, nos atrapalha, nós não vamos se cansar, Pai, nós vamos buscar a Tua presença, em nome de Jesus, Pai, abençoa ele, Senhor Jesus, abençoa, Pai, o Daniel, Senhor Jesus, que está buscando, Senhor Jesus, um novo diferencial na vida dele, Pai. E que o Senhor possa dar a ele, Senhor Jesus, essa busca que ele está tendo, Senhor. Que o Senhor possa dar a ele, Senhor, essa oportunidade de mudança, de transformação, Senhor. Que o Senhor possa estabelecer na vida dele aquilo que ele está buscando. Pai, o Senhor, Pai, abra, Senhor Jesus, a mente dele, Pai, e que ele possa receber essa sua instrução, Pai. Qual o caminho que ele vai seguir, o que ele tem que seguir, o que ele tem que fazer. E que o Senhor possa, Senhor Jesus, ajudar a ele levar tudo isso na leveza, Senhor, na tranquilidade, na paz, na harmonia, Senhor Jesus, e que não haja nenhum desespero, porque todas as coisas o Senhor vai acrescentar, sempre, sempre o Senhor vai acrescentar, em nome de Jesus, Pai, amém, Senhor. Pai, do mesmo modo, Pai, eu oro pela vida da Solange, Senhor Jesus, pela vida do Leandro, Pai, e que eles possam ser abençoados, ser agraciados com a Tua presença, e que nós possamos receber a Tua presença, em nome de Jesus, Pai, amém. Pai, do mesmo modo, Pai, eu oro pela vida da Valéria, Senhor Jesus. Pai, ela está, Senhor Jesus, sendo abastecida pela Tua presença, Pai. Ela está tendo, Senhor Jesus, uma oportunidade de viver a Tua presença, Pai. Pai, visita, Pai, a casa dela nesse momento, Pai. Traga ela para um descanso, Pai, e que ela possa, Senhor Jesus, estar abastecida da Tua presença. Espírito Santo, visita ela, Senhor. Venha cobrir a vida dela com a Tua presença. Enche ela do Teu amor, do Teu carinho, Senhor Jesus.
e que ela possa conquistar todas as coisas que ela está buscando, em nome de Jesus, Pai. Do mesmo modo, Pai, eu te agradeço, Pai, pela minha vida, Pai, pela vida da minha esposa, Senhor Jesus, pela vida dos meus filhos, Pai, pela vida dos meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estabelecer, Pai, essa tua presença, Pai, e que nós sempre estaremos, Pai, à disposição do Senhor. Que o Senhor possa nos usar, Pai, da forma, do jeito que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, Pai. Nós estamos aqui, Pai, para te receber e para te obedecer, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós não somos nada, Pai, sem o Senhor, Pai. Por isso, eu abro minha mente, abro meu coração, Pai, para que o Senhor possa viver dentro de mim, Senhor Jesus. E que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Alguém ficou sem oração? Não. Magali, orei por você, Magali? Não, Não? Deixa eu não. orar aqui. Eu marquei. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor Jesus, a vida da Magali, Senhor Jesus. Pai, ela, há 2 meses atrás, Senhor Jesus, ela passou por uma operação, Senhor. Ela está restabelecida, Pai, está na tua presença. E nós queremos agradecer pela vida dela, Senhor Jesus, porque elas têm sido fiel contigo, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, visitar a casa dela nesse momento, Pai. Ela está lá em Fortaleza, Senhor Jesus, mas o Senhor está com ela também lá. Por isso, Espírito Santo, é o que é maravilhoso, é isso. O Senhor é um só. O Senhor está aqui conosco, o Senhor está em cada um, em cada casa. E o Senhor está com ela lá, Senhor Jesus, a mais de 3.000 quilômetros de distância. Mas o Senhor está nesse mesmo momento, Pai, nessa mesma unção, Pai. Pai, dá a ela, Senhor Jesus, a oportunidade, Pai, de prosperar, a oportunidade, Pai, de realizar todos os seus sonhos, Pai, a oportunidade, Pai, de viver, Pai, em comunhão com o seu filho, Senhor Jesus, e que ela possa ser abençoada no dia de hoje, Pai, e que ela tenha, Senhor Jesus, uma noite maravilhosa, uma noite tremenda, e que o Senhor possa visitá-la, Senhor Jesus, e entregar a ela o presente que ela está necessitando, Pai, em nome de Jesus. Pai, do mesmo modo, Senhor Jesus, nós oramos pelo amigo dela, Senhor, Daniel, né, ô Magali? Daniel, Daniel, Pai, que isso. está na UTI, Senhor Jesus. Que o Senhor possa visitá-lo, Senhor Jesus. Que o Senhor possa dar a oportunidade dele reviver, Senhor Jesus. Assim como o Senhor fez Amém. com o Lázaro, o Senhor faça com Daniel, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos a saúde dele perfeita, porque o Senhor nos fez Amém. perfeito, a tua imagem e a tua semelhança. E nós já te agradecemos pela cura dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Alguém ficou? Não, né? Magali, Solange, Ellen, Joyce. Já chegou, Diegão? A Michele. Tá, já oramos por Simone e o Daniel. Oramos por Faz você. isso. Então, tá bom. Então, é isso aí. O Daniel, o que que eu ia te falar? Você fez o exame lá, Daniel? A prova lá? Ah, eu fui escalado no mesmo dia. Eu pedi para Deus escolher por mim. Ele falou: não, vai lá ganhar seu dinheiro, vai lá trabalhar. E ele não quis que eu fosse, não. Mas estou sabendo que tem um processo seletivo na mesma prefeitura para trabalhar no que vem. Então, vamos atrás. É isso aí. Deus sabe todas as coisas. Então, tá bom, pessoal. A gente se vê no domingo. Vocês vão estar lá no domingo, Daniel? Pretendo, sim. Então, tá Eu vou bom. chegar 1 hora da manhã e vou tentar acordar. Você chega então tá bom. Se você É não porque acordar, eu eu vou te ligo sair, para te acordar. Eu te ligo eu para vou acordar sair você. eu vou sair de casa 3 horas da manhã no sábado, de sexta para Aham. sábado, né? Eu vou para Ribeirão, tem um evento lá. E aí eu volto, vou chegar meia-noite, 1 hora, por aí, mais ou menos, que acaba 8 horas da noite lá. Tem. Já deu tudo certo. É. Você vai acordar, com certeza. O Espírito Santo vai te acordar. Pra você. E era uma igreja evangélica o evento que vai ter. Mas eu Ah, não sei é? qual é. Eu não sei qual é. Nós temos uma igreja grande lá em Ribeirão. Eu não sei qual é. Tem uma igreja grande lá. É o Bispo Kleber lá. Hum. Pode ser que seja da. Tem a pessoa da Sara lá. Vamos ver, depois eu te conto. Então tá bom. É isso aí, pessoal. Então, domingo a gente se vê, a gente se fala, a gente se abraça. Magali, sinta-se abraçada também, viu?
Obrigada, vocês também. Boa Vocês vão- noite. Boa Boa noite. noite. Vocês vão estar na minha... Noite. Daqui a pouquinho eu estou na oração Não vai com ter vocês. foto hoje? É mesmo, tá vendo como você não tem... Aí, esse aí, aqui é um homem sem a mulher, rapaz. Tem É jeito. mesmo. Se não tem ela aqui, meu amigo, já ia passar batido aqui. Só caprichar aqui. Eu tô fugindo da foto e você lembra, Simone? Lógico que eu lembro. Tá bonita, só. Obrigado aí, viu, Simone? Pera aí, vamos caprichar aqui. Deixa eu ver se saiu aqui. De repente. Pera aí. Eu acho que não saiu, não. Saiu sim. Saiu sim. Já já eu mando para vocês. Eu mando o estudo para vocês e mando a foto aí. Tá bom. Tá Dorme bom. com Deus bom. aí e até Amém, domingo. gente. Até domingo. Ah, Tchau, boa Diegão. noite. Tchau, tchau. Fica com Boa Deus. noite. Tchau. Boa noite. Tchau.